Se Cristo comigo vai. Se Cristo comigo vai. Quem quiser tirar, pode tirar. Tira. Se pelos vales sempre amém. Glória a Deus, aleluia. Olha, irmã. O 15? 15. Consegue andar. Ó, consegue. Ó, consegue o andar.
versículo bíblico. Um versículo que vier ao teu coração. Glória a Deus. Aleluia. O que eu mais gosto Fala. é Senhor, Ele me fortalece, Ele me guia, mas eu gostaria de complementar. Deus é fiel. Amém. Glórias a Deus. Porque estamos aqui hoje na presença do Senhor. Aleluia. Muito milagre. A palavra de Deus está Muitos sendo falada. milagres vai acontecer hoje neste lugar. Oh, glória a Amém. Deus. À medida que o pastor Paulo for ministrando, Amém. muitos vão trabalhar o coração de Em muitos. nome de Amém. Deus é Aleluia. fiel. Glória a Deus. Amém. Senhor meu Jesus, Senhor meu pastor, nada me faltará. Amém. Glórias a Eu Deus. saí de casa e falei, eu vou receber algo de Deus lá naquele lugar hoje. Eu vou receber já. Hino 212, os guerreiros se preparam. Amém? Nosso canal. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, pra onde nos levará. A delícia do
Fala outro, fala outro. 515 já foi. Ah, já foi. Já foi. Quatro. O 4? Quatro. Deus velará por ti. Deus velará por ti. Isso é bom. Isso é bom. Padre é bom. Padre é bom. Mas lá pra dia, Felipe, ela Hoje por isso aqui não. Me corrige que eu gosto. Pra aprender. Eu vou bola, todo mundo atrás. eu estar no dia Primeiro chegar. Mas chegou todos juntos. Chegamos juntos. Agora. Cruz e cruz veio, gente. 291, eu acho. 291. Vamos ver. A mensagem da cruz. Qual que é que vou beber? Água misturada com sorriso. Ela mandou você rir. Lá maior. Ela mandou a senhora dar um sorriso. É maior. Ô pastor, ô Dael, eu acho que esse hino é o que eu menos canto. Alguém quer água aí? Menos, né? Essa tá aqui, ó. Encheu um pouco, hein? Bora de água. Encheu um pouco, hein? Faltou 15%.
Gabriel. Vai lá, Gabriel. Vou fazer o café. Vai lá, vai. Irmão, irmã, café, açúcar e canela. Aprendi. Que maravilha. Ela ainda não bebeu, não. Bebeu lá nesse escondido. Vamos lá, Rogério. Faustão, pai. É maior. Não, você. Tá, pode falar. Vamos lá, maior então. Vai no toque lá. Era mais certo, vai lá. É maior. Abaixo, mãe.
bênção da parte do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do nome de Jesus. Renovo no Espírito Santo, muita fé e muita ciência e renovo na saúde para a honra e glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir ao irmão Cleber que faça mais uma oração, pedindo a Deus pela silêncio total. Silêncio total. Oh, Deus maravilhoso. O irmão Cleber vai estar orando, pedindo por todas as famílias, e nossos familiares e todo o povo de Deus em toda a terra, para que o Senhor nos abençoe, que haja um avivamento espiritual pela palavra de Glória Deus a Deus. na igreja do Senhor em toda a terra. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Glória a Deus, assim, Pai, como aleluia. nós somos dependentes de Ti. Senhor, eu te agradeço por esse dia que se passou, essa noite que iniciou. Aqui estamos, Pai, para lhe pedir por todas as famílias, aquelas, Pai, que não estão satisfeitas ou que não estão um com o outro, Pai. Em ânimo, Senhor. O Senhor coloca ânimo na família para que eles possam, Senhor, caminhar, chegar, Senhor, na Sua presença a cada dia, Pai. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Tu é aquele que cura o coração. Tu é aquele que nos cura, Pai, por dentro, por fora. Senhor, eu te agradeço, Senhor, a minha caminhada, a caminhada dos seus servos. Todas as famílias, Senhor, que agora neste momento estão chorando, Senhor, orando, libertando, Pai. Senhor, nos presídios, nos hospitais, Pai. Visita, Pai, aonde estiver, Senhor, aquela mãe afogada, Pai. Aquela mãe que está chorando pelo filho, neste momento, Pai, vai, Senhor. Senhor, vai fazendo a obra, Deus. Aqui, Senhor, na vizinhança, na minha vizinhança, na vizinhança de cada um que aqui chegou, aqueles que não puderam chegar, Pai. Mas sim, Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor, assim, nos levando, nos trazendo, nos guiando, Pai. Senhor, para o seu caminho. Senhor, fala em cada coração, Pai. Senhor, presente, Senhor, está nas nossas vidas. Senhor, eu te agradeço porque somos dependentes de Ti. Senhor, eu te agradeço por tudo que tens feito, não só hoje, mas para todo sempre, Pai. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. A irmã Léa vai falar um versículo bíblico. Um versículo bíblico, irmã Léa. Pode recitar. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Aleluia, glória a Deus. E é esse hino que nós vamos louvar o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é Agora, antes de continuar louvando, nós vamos ficar em espírito de oração, que a irmã Leci vai trazer um solo. A irmã Leci vai cantar um louvor, porque ela conhece muito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Irmão, Deus. graça e paz, boa noite, a paz do Senhor dos irmãos. Feliz de estar aqui nessa noite.
são vários louvores, né? Eu gosto muito de louvar os louvores antigos, né? Amém. Então eu vou louvar um louvor hoje aqui, que se eu esquecer a letra, os irmãos me perdoam, tá? Esse louvor um pouquinho alto, mas aí se os irmãos lembrarem, me ajuda aí, em nome de Jesus, tá bom? Aí os irmãos me acompanham. Não, eu não só lembro só dos antigos. Vai virar greve Vai lá. Vai, só. Igreja, está chegando a hora desta trajetória que terminar. O cumprimento da história será lá na glória quando ele voltar. Tirei alto, peraí só um minutinho. Igreja, está chegando a hora desta trajetória que terminar. O cumprimento da história será lá na glória quando ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto grande emoção no meu coração, somente em pensar. A igreja entrando no céu, gritando bem alto, grande Jeová, Jeová. Amém. Glória a Deus. Cada outro aí. Em muitas vezes encontrei na Bíblia, falando do crente em comparação. Diz que ele é como a ovelha, e quando é provado não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim as perdoação. E quando a luta vem, ele não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade em breve vai passar. Jesus no barco no meio do mar. Ele é o piloto enquanto que o barco crente tem vitória. Passa como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Muitas vezes encontrei na Bíblia, falando do crente em comparação. E diz que ele é como a ovelha, e quando é provado não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé do cristão. E quando a luta vem, ele não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. E depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade em breve vai passar. Jesus e o barco no meio do mar. Ele é o piloto enquanto que o barco crente tem vitória. Passa como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Gente, ó, dá licença. Antes de a gente continuar louvando, o pastor Paulo vai trazer uma mensagem agora, tá? Vamos ficar em silêncio, prestar atenção.
que ele vai trazer uma mensagem para o nosso coração em nome de Jesus. Hoje é uma noite de louvor, né? Vamos cantar bastante, começamos cedo para a gente ganhar o tempo, né? Deu tempo de todo mundo chegar cedo, não tá pela metade mais longe demais. Mamãe quer cantar, eu também, Eliane, Helena. A mensagem agora. Silêncio agora que a mensagem do pastor Fica lá, Paulo. ó, né? Fica lá, pô. Fica à vontade, tá, pastor Paulo? Onde o senhor quiser, esse lado, aquele lado, pode cair. Fica onde o senhor quiser achar melhor. A boa é Clébio e o Lecico pra cá, ó. Do lado aqui, ó. Chega pra cá. Que aí eles vão pro púlpito ali. E aí, Clébio? Então, benção. Fica à vontade. Que para vocês ficarem de frente. Eu vou pra onde, irmão? Falou pra cá. Fica à vontade para tu assistir o pastor. Eu tô indo. Pra lá? Onde Cristo te mandar, você vai. Ô, glória. Chegar todo mundo pra cá, ó. Tem espaço pra ele ficar do lado da mesa. Fica à vontade. Pegar a palma dentro. Deixa eu puxar aqui. Moreno. Vai lá, Morena. Morena russa. De quem é que é? Sou querido. Morena, companheira. Ai, Jesus. Graça e a paz, queridos. Graças a Deus. É com grande alegria. É com grande alegria que quando eu estou reunido junto com os meus irmãos, a gente esquece daquelas coisas que aprendemos lá atrás. Aquelas coisas que nos impulsionam para frente. Eu quero trazer algo de especial, num momento especial. Amém. Nós estamos vivendo uns tempos muito complicados. Tempo de intolerância, tempo de muitas das vezes impaciência e muitas das vezes falta de oportunidade. Estamos vivendo um tempo penoso, tempo que falta o amor. A palavra diz que o amor de muitos esfriaria. E nós estamos experimentando esse tempo. A nova geração, a impressão que nos dá que eles perderam esse senso de honrar pai e mãe. Nos últimos tempos, eu sempre tenho visto sempre a mídia, sempre as autoridades, enaltecendo somente os filhos, dizendo para os filhos: pai, não aticeie a ira dos vossos filhos. A gente só vê, só martelando, só a gente que tem que só honrar filho, só a gente que honra filho. Engraçado que a própria palavra do Senhor disse que pais, ensina o seu filho o caminho que deve andar. E Deus tem botado isso no nosso coração. E como pastor, como tem ido em muitos lugares, nós temos visto algumas coisas que têm nos preocupado. Tem visto os anciãos da casa do Senhor pelos cantos. Eles já não têm mais essa oportunidade que temos aqui hoje. Ele já não pode estar mais comungando e nem mesmo trazendo algumas das suas opiniões saudáveis, salutar, que é reunir os irmãos. E quando vejo a reunião dessa, eu me remeto justamente lá em Atos 2:48, sabe? Onde a palavra do Senhor disse: ficai-vos em Jerusalém, até que se cumpra a promessa. E aqueles que tinham o propósito do coração da esperança em Deus, eles ficaram. Eles permaneceram naquele lugar, porque era um lugar santo, era um lugar que Deus havia dito para eles: ficai-vos, mas ficai-vos mesmo em Jerusalém, mas não ficar de qualquer maneira. E eles ficaram fazendo as coisas que nós, anciões, muitas das vezes, promovemos dentro da igreja e na nossa casa, que perdemos a oportunidade. Começamos a orar, começamos a glorificar, começamos a clamar ao Senhor, e o tempo foi passando, e aquela comunhão ela foi se estendendo, ela foi invadindo os corações, foram aquecendo os corações, e foram vendo que aquele modelo era um modelo bom. Só que nesse momento que aqueles todos estavam lá, que precisaria de um tempo para que vinda do Espírito Santo de Deus, mas tinha que acontecer, muitos se desviaram da fé. Muitos não aguentaram ficar muito perto. Muitos queriam os seus afazeres, queriam fazer outras coisas.
E conta a palavra do Senhor, diz, mas ficai-vos em Jerusalém. E naquelas reuniões ali, no momento do louvor e adoração, no momento esse que nós cantamos e louvamos e enaltecemos o nome do Senhor, a palavra de Deus veio sobre eles. E de repente eles viram um vento impetuoso, algo sobrenatural naquele lugar, começou a manifestar aquele poder. Mas era as orações dos crentes, era os louvor e adoração dos anciões que estavam louvando e glorificando, e o povo recebendo. De repente, aquele vento impetuoso, aquela graça invadiu aquela casa, invadiu aquele lugar, e encontrou os irmãos como estáis vos agora, alegre por estar reunidos com os seus irmãos, louvando e glorificando. E naquele dia eu posso imaginar, querido, que os corações compungendos de alegria, aqueles corações brotando de alegria, que pulava e glorificava o nome do Senhor, porque a graça de Deus naquele dia vos alcançou. Amém. Glória a Deus. E eles começaram a falar em línguas, queridos. E houve muita cura, libertação e transformação naquele lugar. Transformação da alma. Daqueles que haviam sido expulsos da sua localidade, que não poderia muitas das vezes estar junto, mas naquele dia eles puderam comungar junto. Eles poderiam agora, naquele dia, eles experimentaram a graça de Deus. Todos receberam a graça de Deus. O Espírito Santo de Deus invadiu o coração de cada um deles. Eles começaram a glorificar o nome do Senhor e nem perceberam que eles estavam promovendo a graça e o amor de Deus. Ele estava trazendo Jesus Cristo de volta para o convívio dele, já que os corações deles estavam machucados, estavam dilacerados, porque havia perdido algo extraordinário. Mas ele disse, ficai-vos em Jerusalém, até que se cumpra a promessa, para que a glória de Deus manifeste o seu poder. E é uma reunião dessa, queridos, é uma reunião dessa em família que nós podemos experimentar a boa, perfeita, agradável presença de Deus. Amém. Abre as vossas Bíblias, queridos, em 1 de João. Eu vou ler o texto. Quem não tiver, não tem problema, queridos. Eu vou ler só o texto. 1 de João 3, 21 até o 24, queridos. Vamos falar da grande esperança. 1 João 3, 24. Positivo. Amém. 3, 21 a 24. Obrigado, filho. Glória a Deus, queridos. Glória ao nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que? O que é agradável à sua vista. E os seus mandamentos é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Amém. Devido às nossas lutas, queridos, a gente observa que nós deixamos muitas das vezes de declarar. A palavra do Senhor disse que trazei-vos à memória aquilo que nos traz esperança. Esse é um versículo, é uma promessa que nós temos que tomar posse. Aquele que tem os meus mandamentos guardam, diz o Senhor, será chamado filhos e filha, e o maligno não toca. Mas guardai-vos o mandamento do Senhor. Muitas das vezes nós vamos ficar entristecidos. Nós vamos ficar chateados. Mas nós temos um remédio. Um remédio que
nos tira a dor, mas nós temos um remédio que nos cura. Glória a Deus. Nós temos escolhido o remédio que tira a dor. E nós temos entristecido por muito tempo, muitas das vezes, dentro de casa, na casa do Senhor, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Nós temos ficado muito desinteressados nas coisas. E isso vai nos afastando da verdadeira graça de Deus. Quando a palavra do Senhor disse que buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, Ele está dizendo assim, olha, quando se sentirem fraco, tem a liberdade de reunirmos de novo para que a graça de Deus nos alcance. Deixa eu falar algo aqui sobrenatural. Para os pais, principalmente para os avós, que eu tenho grande apreço. Essa palavra aqui, ela traz uma leveza de 1 de João. Ela traz uma leveza da palavra, porque ela traz a esperança. Aquilo que havia perdido. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor Gabriel. É aquilo que, quando estamos tristes e já ficamos alegres, foi o Senhor que nos alcançou. Quando Ele diz, trazei-vos à memória aquilo que nos traz esperança, é que quando nós estamos aqui em pé, quantas lutas já passamos e estamos aqui. Glória a Deus. Quantos caminhos já passamos tortuosos. É verdade. Quantos caminhos que nós passamos que muitas das vezes achamos que não ia suportar. E uma vez que ultrapassamos esse limite, vem agora mais uma luta. E agora a gente tem a facilidade de se entregar. A gente tem a facilidade de dizer que estamos velhos. A gente tem a facilidade de dizer que nós não temos mais o vigor físico. Mas não é verdade, querido. Aquele que tem os meus mandamentos, diz o Senhor, será chamado filhos e filhas, e o maligno não toca. Amém. Porque trazei-vos a memória. A memória que nos traz esperança. Quantas das vezes nós passamos por situações que nós não suportaríamos, pais? Quantas das vezes passou aquele sufoco achando que não ia conseguir criar os filhos? Quando eu ficava doente, a primeira coisa que vinha na mente, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Não temos médico. Nós não temos pessoas para cuidar, nós vamos acabar perdendo o nosso menino. Quando eles tossiam, quando eles ficavam com febre, quando eles adoeciam, toda a família adoecia. A gente confiava assim nos médicos. Mas a gente tinha um remédio que muitas das vezes a gente procurava, que é o Senhor, o que cura. A gente procura o médico que nos dá um remédio e aplaca a dor e nós voltamos para casa. Mas muitas das vezes a gente buscava o remédio que nos curava e nos dava paz. Amém, amém, amém. Eu vi algo extraordinário, queridos. Eu vi algo extraordinário nessa vida, mas tem algo que me remete, eu queria trazer para os irmãos dentro dessa linha. Eu não sei quais são as lutas, mas eu posso imaginar. Como pastor, como pai, como esposo, já vi tantas as coisas. Mas tem uma coisa que muito tempo eu não havia. Eu estava indo para o Rio. Quando eu cheguei em Bom Sucesso, quem conhece o Rio, sabe que ali tem uma Cracolândia, na Avenida Brasil, aquela loucura toda. E eu tinha que ir justamente dentro da comunidade. Eu precisava de ir dentro da comunidade. Mas eu precisava passar justamente pelaquele lugar. Muitas das vezes a gente vê a mãe chorar. Muitas vezes a gente vê a mãe
descabelar. Você vê as mães indo para o presídio, a mãe indo ao encontro dos filhos. Mas quando eu passei naquela Cracolândia, eu vi um pai como eu nunca vi. E aquilo, Deus permitiu que eu visse. Que precisava de eu ver algo como pastor. E aquele homem, ele chorando, caminhando em direção ao seu filho, com 2 bolsas. Ele procurou seu filho, ele conseguiu achar o filho dele. E eu parei o carro, estou observando aquela cena. Ele foi na direção do filho, segurou o filho pelos braços, normalmente sempre a mãe, né? A mãe se descabela, que faz loucura. E aquele homem, ele segurou nos braços do filho, chorando, e tentou arrastar. E veio os 3 amiguinhos deles, pegaram no outro braço, e dizendo, pode largar ele, que ele é nosso. E o pai, chorando, com as 2 bolsas, puxando, vem meu filho, vem para casa. Sua mãe está doente, está te esperando, os seus irmãos estão te esperando. E ele olhava para o pai, mas ele não tinha força para largar os amigos. Que cena! E aquilo compungiu o meu coração. Que a palavra de Deus disse, trazei-vos à memória aquilo que te traz esperança. E eu vi aquele pai lutando, e não conseguia. Ele estava lendo 2 bolsas e segurando no braço do filho. Eu encostei o carro, já estava encostado. Desci do carro. Fui ao encontro deles. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Saí da minha posição de espectador e fui em direção dele. Quando eu cheguei perto deles, os 3 já largaram. Glória a Deus. E o pai carregou aquele filho, abraçou, chorou, um choro que eu nunca vi acontecer. Por que eu estou trazendo isso aqui, queridos, dentro da mensagem da esperança? Que muitas das vezes nós se achamos indignos dentro da igreja. Já achamos que nós não temos mais nenhuma condições de exercer, de fazer, de orientar. Ao longo do tempo, o nosso ministério, o ministério dos anciões, foi ficando em segundo plano. E isto tem causado dentro da igreja do Senhor Jesus, a igreja viva, a igreja de Atos, um descontrole, se não dizer um desconforto muito grande dentro do seio da igreja. Pais, continua lutando pelos vossos filhos, ainda que seja grande. Não arreda, não se afasta, não saia de Jerusalém enquanto não se cumpre a promessa. Ficai-vos, para que a graça de Deus vos alcance na sua totalidade. Nenhum de vós está com a sua obra pronta. Ninguém pode dar o luxo de não fazermos nada para o Senhor. Que aqueles que pensavam assim, hoje pode observar em vossa volta, que ainda promete que as coisas de Deus venham sobre vós. Todos nós precisamos. Amém. Seja Glória a bom, Deus. seja o rol, Amém. seja os nossos levitas, nossos adoradores, que hoje a gente colocamos levita, né? Mas os nossos adoradores. Por isso que trazer-lhes à memória, o que traz esperança, é de muita importância. É por isso que é muito importante estar convivendo junto de uma grande culto de grandes realizações. É celebrando, queridos.
É celebrando o nome de Jesus que Deus vai nos alcançar. Porque o que nós passamos é leve e momentânea tribulação. Que ela vai passar. Mas sabe o segredo? É não parar. Se parar, a impressão que dá é que os problemas vêm com muito mais força. Aí a gente começa agora a ficar triste, porque a gente começa agora a procurar pessoas para nos motivar. Porque nós precisamos, de muitas das vezes, de uma palavra. Mas nós já temos, queridos. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos em Jerusalém. Amém. Ainda que nós muitas das vezes não temos algumas oportunidades em alguns lugares, mas nós não devemos nos curvar, desanimar. Porque para que a graça de Deus venha nos alcançar. A esperança do Senhor é uma esperança viva. A Bíblia está recheada de coisas maravilhosas, pais e mães e filhos, que nos remete numa qualidade de vida extraordinária. Tem aqueles que fez a menção, aqueles que ficaram viúvas, que estão na casa do Pai, que não precisaram de mais nada, somente a graça do Senhor. Eu falo de Ana, eu falo de Simeão, um sacerdote que despachava no tempo de Jesus. Daquele dia era a área dele, a semana dele dá justamente o seu melhor. E é justamente nessa hora que José leva o seu filho Jesus para aquele templo. Aleluia. E quando ele leva aquele menino para o templo, ele entrega diretamente nas mãos de Simeão. Um ancião que tinha a esperança. O Espírito Santo havia falado para ele. Porque os judeus, eles com conclava, achavam e traziam na sua memória uma história que muitas das vezes que não era muito verdadeiro, que o Senhor, quando viria, ele via num cavalo branco, com a espada flamejante, cortando cabeça de reis e cabeça de impuros. Só que a palavra do Senhor disse que Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para ajustá-la. Ele veio para a graça. Ele veio para aqueles que tinham a espada nas mãos. Agora ele disse: aposentai-vos a espada. Amém. Para que a graça de Deus ela acompanhe. Glória a Deus. Amém. E Simeão era um daqueles esperançosos, assim como nós, que queremos que os nossos filhos vão bem, que o nosso esposo, que a nossa esposa vão bem, que a nossa família possa viver sem nenhuma sequela, passando pelas lutas, passando pela dificuldade, porém, sempre esperançoso. E Simeão, ele teve a oportunidade de ver José entrar com Jesus e entregar nas suas mãos. E ele pegou o menino, quando levantou para o templo, apresentou o Senhor. O Espírito Santo de Deus invadiu o coração de Simeão. Invadiu de uma maneira grandiosa, que trouxe para ele a memória, aquilo que trazia esperança para ele, aquilo que fazia ele estar naquela posição, cumprindo os sacerdócios, cumprindo o rito, cumprindo os mandamentos. Aprove Deus guardar aquele momento para os escolhidos, para aqueles que ficaram em Jerusalém, para aqueles que não desistiram dos filhos, não desistiram da igreja, não desistiram do seu ministério, não desistiram das suas metas, aquilo que colocou no seu coração, agora só está com dificuldade, não consegue, mas é este. Simeão representa nós, que com muita dificuldade, conta das vezes, encontrou alguns sacerdotes mais novos, que dizia para ele: já está velho, está na hora de jubilar, está na hora de sair, mas só Deus dá a última palavra. E o Senhor guardou aqueles, guardou ele,
de uma maneira grandiosa, que quando ele pegou o menino nos Glória a braços, Deus. Glória a Jesus Cristo, Senhor. o Espírito Santo disse para ele assim, ó, aquele que ficou em Jerusalém, aquele que guardou a minha palavra, aquele que guardou os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse será chamado filhos e filha, e o maligno não a toca. E comerás o melhor dessa terra. E quando ele levantou para o alto, o Espírito Santo tocou nele, e ele declamou isso para o Senhor. Diz: agora, Senhor, pode despedir-me, porque o teu servo já viu o Salvador. A esperança dele, a esperança que ele tinha. Todos aqueles religiosos achavam que Jesus viria em cima de um cavalo branco, com espada flamejante. Mas é a primeira coisa que Jesus fez, tirar de Pedro: tira a espada. Se não tem talento, aprenda com o mestre. Amém. Sai agora. Aqueles que gostam de se roquear, aqueles que gostam de se aborrecer, dá legalidade para que o Espírito Santo de Deus. E depois que o Espírito Santo invadiu Simeão, Ana, que estava no mesmo ambiente, aquela que havia ficado viúva, nova, e fez a escolha de ficar dentro do templo, cuidando dos utensílios da casa do Senhor. E Deus deu para ela também, antes de fechar os vossos olhos, a esperança de ver o Salvador. E ela pôde contemplar, ela pôde experimentar coisa extraordinária acerca de Jesus primaz. O Jesus ainda bebê, que ainda estava sobre as mãos poderosas de Deus, que estava conduzindo José e Maria para que seu filho pudesse ter a sua graça. É isso que faz com que as esperanças brotam do nosso coração, queridos. O que a palavra do Senhor ela garante acerca de nós? Ficai-vos em Jerusalém. Quem tem ouvido, ouça o que Deus fala às suas igrejas. Buscai força. Todas as vezes que se sentir fraco, chamai-vos os irmãos, se reunir. Não precisa de nada, só precisa de estar junto, que a graça de Deus vai nos invadir. Amém. Glória a Deus. Que elas vão nos fortalecer de uma maneira grandiosa. Porque ele disse que é Ele que dá força, Ele que revigora as forças, é Ele que sustenta. Aos jovens Ele disse que daria visão, os velhos disse que poderia dar sonhos, mas sonho de esperança. Que a graça de Deus, querido, que a graça de Deus ela possa fazer morada mais e mais na vida de vós. Eu, como ministro da casa de Deus, eu me alegro quando eu vejo e venho na casa dos irmãos que ainda tem essa esperança, que tem a esperança de poder experimentar coisas novas. E eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, que ainda que envelheceros, porém na casa do Pai tem novidades muitas para aqueles que têm a esperança. A esperança é o Senhor sempre. Que a graça de Deus, queridos, que a graça de Deus possa vos alcançar de uma maneira especial. Eu sei que nos vossos corações tem muitos pedidos, mas na medida que nós entendamos que a palavra do Senhor é esta: ficai-vos em Jerusalém. Porque a própria palavra do Senhor disse: buscais primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu podia elencar séries de coisas e vocês poderiam a mesma coisa que estão necessitando. Mas a palavra do Senhor diz que quando ficamos em Jerusalém, nós experimentamos a doce, perfeita graça e o favor do Senhor. Ainda que nos falte algo material, mas o que não pode faltar é o alimento espiritual. Porque quando falta o espiritual,
a gente vê aquele pai lutando com as forças que ainda restam. Ele poderia ter chamado alguém, mas Deus nunca nos desampara e não deixa só. Eu não sei o que aconteceu com aquele homem, mas eu botei dentro do meu carro, levei até o destino que ele pediu. Glória a Deus, aleluia. E aonde eu tinha que ir, eu não fui. Mas eu fui muito bem recompensado. Glória a Deus. Que a graça de Deus, ela me alcançou. Amém. Tem coisas, São Gabriel, que precisa de nós passarmos. Está vendo, São Cléber? Amém. Tem coisas que precisamos de passar para que nós possamos criar o hábito de receber a missão e levar até o final. Nós temos a mania, tá, Lázaro, de deixar pela metade aquilo que Deus nos ofereceu com tanto sacrifício e louvor. Tem coisas que precisamos deixar de lado, que é a preguiça, o descaso e a falta de esperança. Nós precisamos sim de abraçar a fé, segurar-se dos mandamentos de Deus, para que a palavra do Senhor ela venha se cumprir na sua totalidade. Ninguém aqui já está aposentado ao ponto de dizer que a graça do Senhor te basta. Ninguém. Enquanto tivermos fôlego de vida, louvaremos e glorificaremos o nome do Senhor. Amém. Que a graça de Deus, o amor de Deus e a doce consolação dele seja com cada um de vós. Aleluia, glória a Deus. Que a palavra do Senhor disse que a tudo que atentar no vosso coração, pedindo, crendo, recebereis. Amém. Que essa noite, que Deus possa realizar em vosso coração todo o desejo do vosso coração. Mas a palavra do Senhor também é bem clara. Pedi-vos e recebei-vos, para que a vossa alegria seja completa. Muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para o nosso deleite e para o nosso prazer. Pais, queremos que entregasse os vossos filhos nas mãos do Senhor. Amém, glória a Deus. Porque os filhos são herança do Senhor. E filhos precisam de caminhar em direção à nova Jerusalém. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo ele já veio. Ele já está entre nós. Glória a Deus. Ele já se movimentou, está sobre as nossas vidas. Por isso que vos entrego nas vossas mãos do Senhor. Que seja uma noite de adoração. Que seja uma noite especial no vosso coração. Amém, Jesus. Que Deus continue vos abençoando. Glória a Deus. Que dá vigor aos cansados. Amém. Que fortalece os vossos ossos. Amém. Glória a Deus. Que os vossos ânimos seja notório diante do Senhor. Que vos apresenta como os obreiros aprovados. Glória a Deus. Que te proveram, que adora o Senhor, glorifica o seu nome. Que Deus os abençoe, queridos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Santo Deus. Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Aleluia. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 não há Rei, aleluia.
alma a Deus suplicas e não recebe. 193. Agora sim tá embaixo. Deixa pro Luiz ver. Vamos, deixa eu ver. Vamos, show. Minha alma a Deus suplica e não recebe.
saudação para o jovem Gabriel. Gabriel quer dar uma palavra aqui, uma saudação para o irmão. Vai, Gabriel. Tá, amém. Silêncio agora, uma saudação para o irmão Gabriel. Aí. Amém. Amém. Glória seja o Pastor, nome de Jesus. Você quer sentar no meu lugar lá? Porque aí você me observa. Eu gostaria, por gentileza, que os irmãos abrissem Romanos 9:11. Romanos 9:11. Eu vou pedir para os irmãos me auxiliarem rapidamente no seguinte assunto. Quando eu citar referência, vai ser uma palavra rápida. Prestem atenção, vou tentar falar pausadamente. Quando eu falar referência, os irmãos, quem abrir primeiro, vai ler pausadamente na coerência do português, até para ficar claro. Com todo respeito a vossas vidas. Amém? Amém. Romanos 9:11. Romanos... Peraí, deixa eu pegar aqui. Só para... É o básico que eu quero ler. Romanos 9:11. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 9:11. Romanos 9:11. Romanos 9:11. Romanos 9:11. Beleza. Romanos 9:11 e 11. 5. São 3 versículos, tá? O primeiro é Romanos 9:11, o segundo e o terceiro é Romanos 11, 5 e 6. Esses básicos eu vou ler. Romanos 11, 5 e 6. Beleza, amém. Os básicos, o restante, me ajudem, porque é uma palavra rápida, mas as referências secundárias e auxiliares eu vou pedir para os irmãos lerem. Se fôssemos dar um título para essa breve reflexão, seria o seguinte: a eleição é inteiramente pela graça divina, à parte do merecimento humano. A eleição é inteiramente pela graça divina, à parte do merecimento humano. Um título grande, digamos assim. A eleição é inteiramente pela graça divina, à parte, sem levar em conta o merecimento humano. Tá? Então eu vou ler 3 versículos básicos. 3 versículos básicos. Eu estou na corrigida de 95, com os auxílios das notas de estudo da Bíblia de Estudo Explicada da CPAD. Tá? O intuito aqui é a edificação mútua. O intuito aqui é a glória de Deus em primeiro lugar e a edificação da igreja coletivamente, a bem das minhas e das vossas almas. Amém. Vamos lá. Primeiro versículo básico. Como eu falei, vai ser uma reflexão rápida, mas os versículos auxiliares, aqueles que abrirem primeiro, pode ler pausadamente e respeitando ponto e vírgula com calma. Amém. Glória a Deus. Primeiro versículo básico. Título. A eleição é inteiramente pela graça divina, à parte do merecimento humano. Primeira referência, Romanos 9:11. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Segunda referência básica, Romanos 11:5 e terceira 5 e 6. Assim, pois. Peraí, eu vou ler. Essa é básica. A referência secundária eu vou citar ainda. 5, 5 e 6. 11, 5 e 6. Segunda referência terceira. 11, 5 e 6. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Beleza.
Retornando ao título da nossa mensagem e partindo para as referências secundárias. Título da nossa reflexão básica: a eleição é inteiramente pela graça divina, a parte do merecimento humano. Primeiro ponto, e aí vocês vão me ajudar. Eleição, significado, substantivo feminino. Substantivo é uma coisa concreta, o nome de uma coisa concreta e existente no mundo real. Escolha. Eleição significa escolha. Primeiro ponto da nossa reflexão: a eleição divina é coletiva, isto é um time, é coletiva. Como a da nação de Israel ou da igreja. Israel prefigura a igreja. Primeira referência, Isaías 45:4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Amém. Israel é um título para Jacó convertido. Quando Deus mudava o nome de uma pessoa, era porque ele tinha se convertido. Um discípulo judeu, quando mudava o nome, ele significava que ele era uma nova criatura, no aspecto didático. Saulo, Paulo. Simão, Cefas ou Pedro, e etc. Jacó, Israel. Jacó, mas quando citado, significa a mesma pessoa. Mas dependendo da intenção, pode variar um pouco o sentido. Deixa eu falar uma coisa. Jacó era a nação de Israel. Jacó prefigurava a igreja. A eleição ou escolha divina é coletiva, como a da nação de Israel ou da igreja. Referência da igreja, Efésios 1:4. Tempo! Efésios 4. Vemos aí que a eleição é... Nosso título é... Só um instante, tá? Não lê agora não, quando eu parar. Vemos aí no nosso título que a eleição é a segunda A eleição é inteiramente pela graça divina, a parte do merecimento humano. Tá? No primeiro tópico básico. Efésios 4? 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém. A plenitude dos tempos, no sentido ainda prefigurativo, mas vitalício, na vida de quem recebe a Jesus, já está vigorando. Só que a glorificação, que é o estado da eternidade, que vai acontecer a partir do arrebatamento da igreja, e posteriormente no reino milenar de Cristo, que se estende por toda a eternidade, a pedra que foi tirada do monte sem auxílio de mão de Daniel, da visão de Daniel, que destruiu a estátua dos impérios seculares, dos impérios cujo Deus não tem compromisso, no sentido de que se a pessoa não quer, e quem quer, e amém, ele abençoa. Essa pedra simboliza Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra de angular de esquina, e quem que nela crê não será envergonhado ou confundido. Essa pedra simboliza testemunho de Cristo. Essa pedra simboliza uma pedra super potente, que não foi arrancada com auxílio de mãos, ou seja, nenhuma parte humana tem poder nessa pedra, porque é uma pedra totalmente dependente à parte da criação, que é Cristo, que é o Deus Filho, que é o Filho de Deus, um com o Pai, 3 em 1, 1 em 3, para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa pedra é Cristo, e essa pedra vai reinar. E nós, Rei dos Reis, somos reis e sacerdotes. Estamos no estado da dispensação do Espírito Santo, que se estende até a era da eternidade, porque é a última dispensação do Espírito Santo. E na era da eternidade estaremos completos e plenos. Pleno significa estado completo. Amém. Concluindo, Israel e igreja coletivamente são eleitos
Israel num período dispensacional diferente da igreja. Hoje vigora o Novo Testamento. Esse Novo Testamento se estende por toda a eternidade. Só que na dispensação do Espírito, nós estamos vivendo algo diferente no sentido presente. Até Cristo arrebatar a sua igreja. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, se darão os acontecimentos proféticos de 7 anos até o reino milenar, que depois do reino milenar vai se estender por toda a eternidade. Cristo reina 1000 anos, mas 1000 anos se estende por toda a eternidade. Quando tem 1000 anos, Cristo vai ocorrer eventos que darão início à era da eternidade, que nós já estamos dentro. Por quê? Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem nascer de novo? Aquele que crê em Jesus, é regenerado. Esse nasce de novo e tem o ingresso nas mãos, o passaporte para esse reino. Logo, o evangelho é algo atemporal. Por quê? Desde Adão, pessoas estão sendo salvas. Nós olhamos para trás, o centro da história, que é Cristo. Eles olhavam para frente, o centro da história, que é Cristo. O Salvador sempre foi Cristo. Cristo pagou uma dívida que o homem não poderia pagar. E assim, já estou encerrando. O homem não poderia pagar. Essa dívida é uma dívida que Cristo pagou, cujo termo grego é tetelestai, que significa estar pago. Era quando o garçom chegava com a conta na mesa e você pagava a conta, era tetelestai. Está consumado, está perfeitamente acabado. Cristo fez o tetelestai eterno, que se consuma na vida de todo aquele que nele crê. Nós não precisamos entender no sentido pleno as coisas, porque a fé indica também uma fé que não é merecida pelo mérito humano, e sim no mérito de Cristo. Então, o ladrão da cruz foi salvo porque ele teve fé. E essa fé o salvou porque foi uma fé genuína no Salvador, que é Cristo. Ele queria ser lembrado por Cristo. E Cristo viu nele uma fé genuína e disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu creio absolutamente que todos aqui temos essa fé. Por quê? Professamos as mesmas coisas. Amém. Agora eu estou encerrando. Aqui eu vou pedir só para ler o último versículo. Vou acelerar para terminar. Eu creio que todos os irmãos já entenderam a situação. Antes eu queria dar uma definição, que é um termo associado. Predestinação. Predestinação é o exercício efetivo da vontade de Deus, pela qual as coisas previamente determinadas por Ele são efetuadas. Existem 4 tipos de predestinação na Bíblia. O primeiro tipo de predestinação é a predestinação da igreja. O primeiro tipo de predestinação é a predestinação de Cristo. Cristo foi predestinado a salvar os pecadores arrependidos que creem nele e vivem pela fé nele, para que são chamados corpo do Senhor, igreja, povo do Deus vivo, a morar no céu. Primeira predestinação, Cristo. Cristo é o Deus Filho, tomando a causa de Deus para salvar os homens num determinado momento, para efetuar essa causa, para satisfazer a justiça da lei divina que Deus exigiu mediante a palavra de Deus. Cristo é o predestinado, Deus Filho, que não tinha como dar errado, porque Ele é Deus. Não tinha como dar errado, porque Ele foi predestinado. Apesar de ter aprendido a obediência pelas coisas que padeceu, Ele tomou a nossa natureza, sendo Deus homem, e Ele é o predestinado, Filho de Deus, Salvador do mundo, o herói eterno e sem igual, que nunca perdeu, mas nunca perderá uma batalha. Eu costumo dizer o seguinte, assim eu encerro meu primeiro ponto. Se Cristo foi predestinado para salvar a humanidade, e o número 2 na simbologia numérica da teologia é o número de Cristo. Por quê? Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Cristo tem 2 naturezas, divina e humana. Cristo tem 2 etapas da sua vida. A primeira etapa é a vida de humilhação para salvar os homens, aprender a obediência, sentir o que eu e você sente. A segunda etapa é a etapa da glorificação. E aí onde eu quero chegar? Eu costumo dizer, poxa, se a primeira etapa já foi concluída, não que haja nada impossível para tudo, não que haja alguma coisa impossível para Deus, difícil, demasiadamente difícil
Mas, tipo, se a primeira etapa foi concluída, que dirá a segunda, que agora ele está no direito do Pai, no ápice do seu ministério, sumo sacerdote, dono compassivo. Então, meu irmão, cai dentro do Evangelho. Recebe a Cristo e vai em frente. Entra nesse navio predestinado aí ao céu. Amém. Segundo grupo predestinado na Bíblia, Israel. Israel é como prefigura a igreja. O Antigo Testamento são sombras de coisas que haveriam de vir. Novo Testamento vigorando, graça. Amém. Cristo eternamente. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, único Senhor e Salvador. Israel foi predestinado como nação a preservar a palavra de Deus, conhecer a Deus, preservar a palavra de Deus e por meio dele descendente tivesse Messias. Judá, descendente de Davi, humanamente falando, porque José era descendente de Davi. Maria provavelmente era prima de José, parente, e era descendente de Davi também. Mas ele legalmente já é descendente de Davi, nosso Deus e Rei. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus Pai a Deus Filho, Deus Filho, Jesus Cristo. Assenta-te à minha direita até que põe teus inimigos por estádio de teus pés. Essa ocasião vai acontecer quando Jesus vier para reinar. Por quê? Na guerra que o anticristo vai estabelecer contra Cristo, ele vai... Olha que absurdo. Satanás vai tentar vencer a Cristo com armas carnais. Cristo tem uma espada na sua boca, sai da sua boca, que diz o profeta Isaías, que é um sopro, que ele vai aniquilar o anticristo. Aniquilar não, lançar no lago de fogo. E João fala no seu Apocalipse, explicando o que é esse sopro. É uma espada aguda de 2 fios, que, meu irmão, sendo Deus, ninguém escapa desse juízo. Então aí eu entro no terceiro grupo predestinado, que é os ímpios. E esse grupo predestinado está no sentido pejorativo. Esse grupo predestinado, antes de Cristo vir ao mundo, eram todos os ímpios que negavam declaradamente a existência de um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, naquela dispensação. Se chegasse um judeu pregando o Evangelho, um judeu verdadeiro, pregando que haveria um divino Messias para um, digamos assim, ímpio, Ezequiel, por exemplo, fala do meu juízo para os ímpios. Se ele não se converter, está livre. Se ele não se converter, você falar, amém, você fez a sua parte. Mas se eu te dei o ministério de profeta, a unção de profeta, e você diante de um ímpio encobrir as minhas palavras para ele deliberadamente, o sangue dele requererei da sua mão. Então, o ímpio que rejeita deliberadamente no Antigo Testamento a existência de um Deus vivo e verdadeiro, mesmo com limitações, porque era a sombra de coisas que haveriam de vir. E hoje, rejeitando a urgente mensagem que precisa ser pregada aos homens, que é Cristo. Ele está fadado, se ele não se arrepender, até o último segundo da sua vida, genuinamente, por uma fé genuína, brotada pela palavra de Deus e auxílio do Espírito Santo, que é muito incomparavelmente maior que o nosso. O nosso auxílio de fé é imerecido. O de Deus é muito maior, porque Deus ele é o sustentador de todo o universo e as fontes de todas as bênçãos. Amém. Glória Disse a Tiago no capítulo 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz, e quem não há mudança sem sombra de variação. Então, esse grupo chamado ímpios, eles estão predestinados ao inferno. Esses ímpios estão predestinados ao inferno. O grupo. Quarta predestinação, a igreja. E assim eu encerro minha palavra. Quarta predestinação, a igreja. O grupo coletivo do Novo Testamento. Um judeu, quando aceita Cristo, ele faz parte da igreja. Ele vai ser arrebatado. Um judeu, depois do arrebatamento, que aceita Cristo, ele faz parte da igreja. Porque a igreja é o último grupo, apesar de Deus tratar com Israel. Por exemplo, Israel foi predestinado a aceitar Jesus. Mas com a pregação, no sentido pleno e completo, na pregação das 2 testemunhas. Que descem, se eu não falo em meu raciocínio hermenêutico, na primeira metade da tribulação. Enviarei o profeta Moisés, enviarei as 2 testemunhas para pregarem ao meu povo, diz Malaquias mais ou menos, lembrava da lei de Moisés, meu servo, Malaquias 4, a qual ele prescreveu Horábe, a saber, estatutos e juízos, para o meu povo Israel, mais ou menos assim, e lembrai do servo, e eis que vos enviarei o profeta Elias, que vos converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então, logo, Israel foi predestinado para preservar a palavra de Deus, no sentido pleno e completo, eles vão reconhecer Jesus
E há uma bênção dele, porque Romanos 11 diz que eles são amados, se eu não me engano, Romanos 11. Romanos 9, passado de Israel. Romanos 10, presente de Israel. Romanos 11, futuro de Israel. O apóstolo Paulo fala em Romanos que Israel foi predestinado a reconhecer Jesus porque eles têm uma bênção patriarcal sobre eles. Então, Israel tem um papel fundamental na história do fechamento do universo, da humanidade. E eles vão reconhecer Jesus, foram predestinados para reconhecer Jesus, mas num tempo determinado. Antes disso, qualquer judeu que nega Cristo, hoje se você falar em Israel, para o judeu ortodoxo, que nega Jesus, que blasfema contra Jesus, que Jesus é maior que Moisés, ele te dá uma bofetada na cara. O grupo judeu ortodoxo são um dos grupos que mais persegue Jesus, se não um dos maiores grupos que mais persegue Jesus atualmente. Aí você me pergunta, poxa, mas eles estão predestinados a reconhecer Jesus? Estão, porque o fechamento da história, segundo Apocalipse, é com eles. E eles vão adentrar, 144 mil vão adentrar jovens, castos, descendentes de Israel, cujo Deus sabe a tribo plenamente, porque ele é onisciente, vai separar e selar para pregar a grande tribulação e adentrar o milênio, penso eu, para povoar a nação de Israel novamente. Porque diz uma passagem, se eu não me engano, do profeta Isaías, o seguinte, e assim eu já estou encerrando, só mais um momento, para concluir, não ficar aquela coisa pela metade. Amém. Israel diz assim, em Isaías, 7 mulheres pegarão na orla de um judeu e dirão, deixe-nos sermos suas mulheres para que nós comemos apenas do seu pão. E também, se eu não me engano, Zacarias fala o seguinte, naqueles dias, 10 homens pegarão nas orlas dos judeus, que orla significa mandamento, para o judeu, significa conhecimento, significa fidelidade, dizendo, vamos aprender contigo, aí parafrase minha, vamos aprender contigo porque eu sei que vocês têm a verdade. Então é algo para os israelitas. E assim eu encerro meu comentário, fazendo um breve resumo aqui. A eleição é segundo a presciência de Deus, e inteiramente pela graça divina, à parte do merecimento humano. 1 Pedro 1,2. Qual é a base para a presciência de Deus? Uma parte que está no conhecimento onisciente de Deus, um dos atributos incomunicáveis aos homens, cujo terceiro é a onisciência. A ordem não altera o fator do produto. Onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência, a onipresença está dentro da onisciência, está dentro da onisciência. Um fator de conhecimento que não altera o futuro. Eu quero ver perdão, Senhor, não quero me contender com ninguém, mas eu concordo com o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,2. Eleitos, no plural, segundo a presciência de Deus Pai, de acordo com o conhecimento prévio de Deus Pai, para santificação do Espírito. Quem é santificado do Espírito? Quem aceitou Jesus. Só que quem tem o Espírito Santo pode ser santificado pelo Espírito. Só quem recebeu Jesus pela fé. 1 João 5. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. E o maligno, mais para frente, não lhe toca. Mais para frente, nos versículos mais para frente. E todo aquele que crê em Jesus, nesse 1 João 5,1, todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus, regenerado, tem o Espírito Santo habitando em si. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama o que também dele é nascido. Santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Santificação indica não perfeição, mas uma busca progressiva por lavagem de sangue de Cristo. Por isso que quando eu era criança, o professor dizia, quando vocês orarem, peça perdão pelos vossos pecados. Porque Jesus ensina algo muito lindo sobre perdão. Se vosso irmão pedir perdão num dia, 490 vezes, 70 vezes 7, perdoe. E depois da oração do Pai Nosso. Porque se não perdoardes a vossos irmãos as vossas ofensas, vosso Pai também não vos perdoará. Porque o perdão pleno e perfeito e 100% e sem igual e infinito é o tetelestai. E se você recebeu o tetelestai, por que você não vai perdoar a mínima conta que o seu irmão te deve? 490 vezes no dia. O apóstolo Pedro perguntou por Jesus. E assim eu encerro meu comentário. A eleição é segundo a vontade divina. Por quê? Porque a vontade divina, Jesus disse para os israelitas, conheceis a Deus e a Cristo. O conhecimento da vontade de Deus. Amém. Conheceis a Deus e a Cristo. Conheceis a Deus e a Cristo, Glória a Deus. porque a vontade de Deus é esta, que conheceis a Deus Pai, soberano, Criador dos céus e da terra, e a Jesus Cristo, seu Filho, Deus homem,
Deus Filho, Filho de Deus, encarnado, vivo à direita do Pai, a quem Ele enviou. E assim eu termino. A eleição é segundo a vontade divina. João 15,16. Ele está predestinado a não terminar agora. João 15,16. Abre aí, pastor Paulo. João 15,16. A eleição é segundo a vontade Hoje teve divina. pregação, teve seminário, tá tendo seminário, tá João tendo aula 15,16. teológica. Aleluia. Está predestinado a um estudo mais prolongado. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Qual, João 9, Gabriel, para terminar, hein? A João saudação 15,16. mais longa. A eleição divina, a eleição é vontade divina. João 15,16. A sua avó está Perdão, com fome pode ali falar. para dormir, ó. A sua avó. Minha avó tem uma dúvida, Biel. Não, depois para os créditos. Deixa o pastor Paulo ler. Não me escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vede e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, vos conceda. Amém. Quem são os discípulos de Jesus? Chamada Igreja do Senhor, Corpo do Senhor, nós. Predestinados no navio cujo comandante é Cristo, chamado predestinação, cujo tripulantes e subalternos servos de Cristo é chamado Igreja. Rumo final, Jerusalém. Qual hino agora? Qual hino? Agora nós vamos cantar um louvor aqui. Qual? Eu fui O pastor? Enquanto o vídeo de canta lá, você vai botar um negócio lá. Estava me preparando para a ceia. Bom, que isso? Se não tiver gasto, tem vinho. Siga, mandar o link pra você. Abre aí. Gravou? Abre aí pra gente cantar. Tá gravando, vou lançar no meu canal do YouTube, disparar pros mais próximos e quem quiser assistir, ouvir. Show. Tamo junto. Amém. Metralhadora, viu? Não, isso é bom. Cadê Caio? Já falei, vamos cantar enquanto vocês vão se preparando aí. Não, não. Pai, plena paz. Plena paz e santa. Enquanto elas preparando. Pra não parar, para não avançar. Plena paz e santo. Sobre a cruz, você com sua mão criou recuando a alegria ao teu bem. Ó, glória a Deus, Jesus, pois é que
Agora nós vamos. Cadê amor? Cadê amor? Cadê o seu pai? Você não pode cantar um uma pausa, uma pausa. Dê um tom aí, Gael, tá? Já vem, já está estacionando o carro. No centro da Gente, vou tomar um pouquinho de café. Gael vai vir, Ele tá sem açúcar esse café? Tá. Tá sem açúcar. Ó, 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 ó,